Um dos confrontos mais pedidos desde o início do canal. Dois dos personagens mais amados do anime Naruto. De um lado, Nukenin de Konoha, membro da Akatsuki, e Itachi Uchiha. Do outro lado, um dos Sanins lendários, Sábio dos Sapos, Jiraiya. Qual deles tem mais chances de vencer este confronto eterno? Fala pessoal, beleza? Hoje trazendo para vocês uma das batalhas mais aguardadas do canal, que é entre Jiraiya versus Itachi. Ambos os dois são personagens amados e queridos de todo o anime. E claro, ambos são muito poderosos. E hoje iremos ver quem tem mais chance de vencer em uma batalha. Esse confronto que foi aqui votado e sugerido por vocês na nossa enquete da comunidade. E com 47% dos votos, Itachi vs Jiraiya saiu na frente. Então por esse motivo eu trouxe para vocês este confronto. Até porque é assim que funciona. Vocês escolhem e eu trago para vocês. Agora sem enrolação, vamos para a análise. É claro, deixa o like, se inscreva. Você sabe o que você tem que fazer. Qual é a sua missão? Se inscrever, deixar o like, compartilhar, comentar. Essa é a sua missão, então nem preciso pedir mais para vocês. Vamos agora à análise. Vamos começar pelo Uchiha Nukenin Itachi. Itachi desde criança já tinha uma habilidade imensa, sendo um gênio e prodígio do seu clã. Ele era o ninja mais leal e capacitado da Vila da Folha. Não é à toa que recebeu a mais difícil missão de exterminar o seu próprio clã. E sendo um renegado, ele se tornou membro da mais perigosa e procurada organização do mundo, a Akatsuki. E não é exagero dizer que ele estava entre os top 3 da organização. Itachi tinha o poderoso Mangekyo Sharingan. Seu Dojutsu é um dos mais poderosos da obra, com um genjutsu quase inquebrável, fora as habilidades extras do seu Sharingan. A exemplo disso, alguns dos poderes dele são atributos avançados como força, velocidade e resistência, mestre em ninjutsu, mestre em genjutsu, criação de clones, Amaterasu, Tsukuyomi, Izanami e o Susanoo. Lembrando que não vou considerar Itachi versão Edo Tensei, e também não vou considerar o Kotomatsu Kami, até porque esse genjutsu é originalmente do Shisui e não do Itachi. Agora vamos falar do sábio tarado Jiraiya. Jiraiya é um ninja que cresceu no meio da guerra. Foi nomeado Sannin lendário durante a segunda grande guerra Shinobi, ao lado de Orochimaru e Tsunade. Jiraiya tem um leque absurdo de técnicas variadas, com uma versatilidade incrível em combate. Não é à toa que ele foi cotado para o posto de quinto Hokage no anime, após a morte de Hiruzen. Jiraiya ainda foi o sensei dos ninjas lendários, como Minato Namikaze e Naruto Uzumaki. Ele foi nomeado também o Sábio dos Sapos, por ter o selo de contrato com os sapos do Monte Myoboku. E dentre seus poderes eu quero listar atributos avançados como força, velocidade e resistência, mestre em ninjutsu, manipulação do cabelo, jutsu de selamento, criação de clones, Rasengan, invocação e o modo sábio. Dito isso, vamos à análise. A luta em si é bem equilibrada, e por mais que existam os comentários dizendo que Jiraiya na verdade poderia ter derrotado tanto Itachi quanto Kizami juntos no clássico, isso não passa de idiotice de fanboy. Jiraiya é sim poderoso, mas lutar contra esses dois pesos pesados é loucura imaginar ele vencendo. Itachi sozinho já é um problema de alto nível pro Itachi. Agora imagina ele com o Kizami. E Jiraiya não venceria, mano. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Jiraiya a princípio saberia do risco que ele correria por enfrentar um Uchiha quando se trata de genjutsus. Mas convenhamos que Jiraiya às vezes é meio desastrado. Tanto que no clássico ele olhou várias vezes diretamente para o olho de Itachi. Se o Nukenin quisesse, ele já o teria colocado em um genjutsu ali mesmo. Mas em uma luta séria, claramente Jiraiya tomaria os devidos cuidados para não ser pego por um genjutsu. Talvez tentar se afastar ou até mesmo lutar à distância. Itachi, por sua vez, é um shinobi que possui poucas reservas de chakra. E diante de um oponente poderoso como Jiraiya, ele iria usar a sua inteligência em combate e não iria gastar muito chakra à toa.
No começo da luta, Jiraiya poderia atacar com jutsus de fogo, que são sua especialidade. Mas Itachi também tem jutsus de fogo em larga escala, que poderia combater os do Jiraiya. Ou até mesmo Itachi poderia usar o seu Suiton para apagar as chamas do Jiraiya. Mas se Itachi usar o Suiton, Jiraiya domina o Doton, o estilo terra que criaria defesas contra os jutsus de Itachi. Por mais que eu acredite que Jiraiya tenha mais domínio em jutsus elementais e também tenha um maior poder destrutivo com esses jutsus, ambos ficariam em um empate aqui. Porém Jiraiya, por sua vez, pode também manipular o óleo, que caso acerte Itachi poderia criar uma onda de fogo ainda mais destrutiva, onde Jiraiya poderia incinerar o seu alvo inteiro com esse jutsu. Porém Itachi é muito veloz, e aqui ambos ficam em um impasse também. Bem, em ninjutsu ambos empataram, com um pouco de vantagem para o Jiraiya, mas isso não definiria a luta. Por mais que Jiraiya tenha um maior poder destrutivo com fogo, com Katon, podendo até usar o óleo e incinerar seu alvo, ou até mesmo usar o jutsu de elemento terra, Itachi não fica muito para trás, que pode também usar esses jutsus, tanto de Katon como Suiton, e ainda tem um Sharingan que seria capaz de desviar ou até mesmo prever a maioria dos ataques do Jiraiya. Então vamos falar agora de Taijutsu e velocidade. Itachi ao longo do anime mostrou feitos consideráveis de Taijutsu, quando por exemplo em sua versão Edo Tensei, com poderes reduzidos, Itachi foi capaz de acompanhar e lutar contra Naruto MK1 e Killer Bee ao mesmo tempo. Naruto nessa fase tinha uma velocidade tão absurda, comparável ao quarto Raikage. Itachi mesmo assim conseguia se manter contra os dois, e ele fazia isso devido ao seu Sharingan, que lhe dá a capacidade de acompanhar os movimentos do seu oponente, e ainda somar isso à sua incrível velocidade e capacidade de evasão. Itachi em outro momento se equiparava com Sasuke Mangekyo Sharingan, e nesse feito Itachi foi capaz de antecipar o Kirin, que tem, dito pelo Databook, provavelmente a velocidade da luz. É um ataque somado com raios e Itachi foi capaz de reagir, mano. Então fica claro que em velocidade Itachi é um ninja extremamente veloz. Já Jiraiya não fica para trás. Ele com seu modo Sannin adquire uma velocidade absurda, onde foi capaz de acompanhar e superar alguns Pains de Nagato. Fora que se a gente for considerar o modo sábio do Jiraiya, podemos também citar os feitos do Naruto com a mesma técnica. Naruto, por exemplo, foi capaz de desviar do golpe do terceiro Raikage, dito ser o Raikage mais rápido de todos, mas é claro que na versão Edo Tensei, os poderes dele foram muito nerfados. Mas mesmo assim, com esse feito de Naruto ter desviado do Raikage, podemos afirmar que Jiraiya no mínimo é tão rápido quanto o Raikage, ou quase isso, quando ele está no modo Sennin. Fora que o modo Sennin dá a Jiraiya a capacidade de sentir todo o chakra ao redor, ganhando meio que uma percepção dos seus adversários. Então diante disso é difícil ver quem é mais veloz, mas acredito que por ter o Sharingan e ter mais feitos concretos, Itachi tem um pouquinho mais de vantagem aqui. Mas esse ponto de Taijutsu e velocidade também não definiria a luta. Agora, quando o assunto é força bruta e resistência, fica totalmente desbalanceado a análise. Enquanto Itachi sofre com seu corpo fraco e debilitado, suas baixas reservas de chakra, a sua força que é praticamente limitada, Jiraiya mostrou uma força absurda em larga escala, com capacidade de destruir e finalizar apenas com um chutão um dos caminhos do Pain. Fora isso, Jiraiya com seu modo sábio tem a capacidade de usar o imenso Rasengan gigante que poderia destruir uma grande estrutura e obliteraria o corpo de Itachi caso ele seja acertado com isso. Fora que em reserva de chakra, Jiraiya mostrou a habilidade de usar vários jutsus sem se preocupar com o quanto de chakra está gastando. Então ele deve ter uma reserva de chakra muito alta, com uma resistência muito maior do que a de Itachi. Porém Itachi, por ser bem veloz e um gênio em combate, em nenhum momento iria deixar o Jiraiya se aproximar para um combate corpo a corpo com o Jiraiya no modo sábio, porque ele sabe do imenso poder que o Jiraiya obtém com isso, principalmente se Jiraiya estiver
no modo sábio, Itachi não vai apelar para o Taijutsu. Itachi poderia apelar para outros recursos, na verdade. Por exemplo, o Amaterasu. Sim, por mais que muitos digam que Jiraiya poderia selar o Amaterasu, como ele fez no anime, isso está longe de acontecer em combate. Fica claro no anime o imenso processo que Jiraiya passa para poder abrir o pergaminho e selar as chamas negras. Você acha mesmo que caso Itachi acerte o Amaterasu em cheio no Jiraiya, ele teria tempo e resistência suficiente para fazer todo o processo de selamento do Amaterasu? Escrever o pergaminho, tirar o pergaminho e fazer aquele selamento? Mano, é quase impossível. Nem mesmo uma biju como Hashibe resistiu ao Amaterasu, gritou de dor o que o Jiraiya iria fazer caso recebesse esse golpe a queima-roupa, mano. Nada, ele não teria força nem resistência suficiente para poder selar esse jutsu. E mesmo que também que Jiraiya use o selamento do estômago de sapo, Itachi já saiu uma vez com o Amaterasu e poderia sair de novo facilmente. Outra opção do Jiraiya é caso ele use seus cabelos para tentar defender o Amaterasu. E se ele conseguir, não adiantaria de nada. O fogo iria queimar o Jiraiya, deixaria ele careca e depois ia queimar ele até ele virar pó. Então não tem recursos suficientes para evitar o Amaterasu, só se ele desviar. Até porque Jiraiya, no modo sábio, tem o poder de sentir o chakra do seu oponente. Ou seja, para Itachi lançar o Amaterasu, ele acumula chakra no seu olho, e Jiraiya poderia perceber isso e tentar antecipar o Amaterasu. Porém as chances ainda continuam baixas, até porque o Amaterasu é um jutsu quase instantâneo, e sim, é difícil demais, mesmo com a percepção, Jiraiya ter velocidade suficiente de reação contra o Amaterasu. Mas digamos que o Amaterasu não seja então 100% eficiente, Itachi ainda teria outros recursos para finalizar, que seria sim a sua capacidade de Genjutsu. Porém, quando fala em Genjutsu, Jiraiya também tem em contrapartida um Genjutsu, que é o Genjutsu sonoro dos sapos, que sim conseguiria prender o Itachi dentro da ilusão. Esse Genjutsu seria fatal para Itachi. Caso Jiraiya consiga usar esse Genjutsu, Itachi iria ficar preso e não teria resposta nenhuma para isso. Por mais que Itachi seja um mestre em Genjutsu, a gente já viu ele sofrendo para um Genjutsu sonoro antes, quando na luta contra Kabuto, onde o Kabuto usou um Genjutsu sonoro da Tayuya e colocou o Itachi dentro da ilusão. Tanto é que Itachi precisou da ajuda do Sasuke para sair daquele Genjutsu. E agora, em uma luta sozinho entre ele e Jiraiya, fica claro que caso Jiraiya use um Genjutsu sonoro, Itachi poderia ser sim derrotado. Porém, quando o assunto é Genjutsu ainda, por mais que Jiraiya tenha o Genjutsu sonoro e possa usar para finalizar o Itachi ainda é melhor em Genjutsus, como um Genjutsu comum do Sharingan, que ele lança com os dedos ou usando corvos à distância, ou até mesmo o Genjutsu do Tsukuyomi, que Jiraiya não teria nenhuma resposta para isso. Talvez Jiraiya no modo sábio, junto com os sapos que ficam no seu ombro, ele possa escapar de Genjutsus comuns. Os sapos no seu ombro poderiam acordá-lo de Genjutsus comuns do Sharingan, mas isso não vale para o Tsukuyomi. No Tsukuyomi, um segundo lá dentro se passa vários anos, várias horas de tortura, o que seria muito complicado para o Jiraiya, mano. Jiraiya iria sofrer tanto por esse Genjutsu do Tsukuyomi e poderia ter sua alma quebrada com esse Genjutsu. Ou seja, mais um ponto decisivo por Itachi. Então até agora deve estar um 2-1 em questão de Amaterasu, Tsukuyomi por Itachi e Jiraiya tendo o Genjutsu sonoro. Mas ainda a luta está meio equilibrada. Jiraiya tem um Genjutsu sonoro que pode finalizar o Itachi tem o Tsukuyomi que pode finalizar o Jiraiya, mas o Amaterasu que caso acerte também iria causar problema no Jiraiya. Mas vamos agora definir de fato a luta. Primeiro são as invocações do Jiraiya. Jiraiya pode invocar vários sapos do Monte Myoboku para ajudá-lo em combate. Porém, por mais que os sapos sejam poderosos, Itachi pode colocá-los sob Genjutsus também, o que anularia qualquer sapo
e invocação do Jiraiya. E mesmo que Jiraiya invoque um sapo do céu para esmagar o Itachi, Itachi já desviou de um Kirin, o que seria um sapo caindo do céu, mano. Outra coisa é o Susanoo. Caso Jiraiya invoque sapos, Itachi ativa o Susanoo, que iria combater contra todas as invocações dos sapos ao mesmo tempo, podendo se defender de todos os jutsus do Jiraiya com o escudo Yatta e selar alguns sapos com a espada Totsuka. Então aqui, novamente, ficamos em um empate com vantagem para o Itachi, que também poderia usar as Magatamas, que são como shurikens com seu Susanoo, que poderiam ter um dano fatal no Jiraiya ou nos sapos que o Jiraiya invocar. Essas Magatamas foram capazes de, junto com o Rasengan e a Bijudama do Killer Bee, destruir o próprio Shibaku Tensei. Então ela tem um nível de poder muito alto. E isso seria bom para o Itachi caso ele queira atacar à distância com um poder destrutivo imenso. Porém, ainda assim, existe aí a possibilidade do Jiraiya se manter ou resistir a esse ataque. Porém, agora vamos à técnica que definiria esse combate. Itachi não é só limitado ao Tsukuyomi, ao Amaterasu, ao Susanoo. Na verdade, ele tem outro genjutsu supremo, que é o Izanami. O genjutsu que colocaria o adversário em um loop infinito, repetindo um cenário até que o oponente aceite o seu destino e aceite quem ele é. Bem, Jiraiya é alguém que vive se culpando por ser alguém fracassado. Nem ele mesmo acreditava que ele era um Sannin lendário ou aquele que iria encontrar o garoto da profecia. Jiraiya duvidava do seu destino, tinha medo do seu destino. Então talvez o Izanami poderia funcionar no Jiraiya até que ele aceite o seu destino. Então, se Itachi usar isso, ele pode ter mais uma vantagem decisiva na luta. Dito tudo isso, com essa análise completa, vendo cada ponto e habilidade de cada um dos combatentes, a gente consegue ver que ambos têm técnicas e habilidades muito interessantes, porém aquele com a maior possibilidade de vitória é Itachi Uchiha. Vamos lá, pessoal, deixar aqui bem claro para vocês. Itachi é um shinobi um pouco mais inteligente do que Jiraiya, é um combatente experiente também. Ele, por mais que Jiraiya tenha um modo sábio e tenha genjutsu sonoro, Itachi é muito veloz e apesar de não ser tão forte ou não ter tantas reservas de chakra, ele é um mestre em evasão, pode criar clones para ajudá-lo, lançar genjutsu através de corvos, ele pode usar o Tsukuyomi, que seria problemático demais, ele pode usar o Amaterasu, que caso acerte, também seria muito problemático. O Susanoo também, que com as Magatamas iria trazer um dano muito alto e causar problemas para o Jiraiya, poderia selar os sapos com a espada Totsuka, defender todos os ataques do Jiraiya com o espelho Yatta. Então, mano, mais que Jiraiya seja muito veloz, seja muito poderoso, tem um modo sábio, tem invocações, ele não tanca o Itachi. Ambos ficam muito equiparados, mas Itachi se supera por ter o Tsukuyomi, por exemplo, por ter o Amaterasu, que, como eu disse, Jiraiya tem uma pequena chance de conseguir desviar, porque ele pode perceber a técnica no olho do Itachi, mas ainda assim não é certeza que ele teria reação para isso. E por mais que ele possa ter, ainda assim Itachi poderia usar o Izanami, que finalizaria direto a luta. Izanami, Jiraiya não teria resposta para isso, ficaria imóvel, parado, enquanto Itachi poderia acabar com ele. Então sim, mano, Itachi é um personagem que é muito roubado, tem técnicas que são muito apelonas, e diante de uma luta entre os dois, a minha vantagem é pro Itachi, e se for considerar que a chance de vitória, seria 7/10 pro Itachi, ou 6/10 aqui, porque o único ponto, velho, sinceramente, o único ponto que Jiraiya tem é o genjutsu sonoro, enquanto o Itachi tem 4 pontos, que é o Susanoo, a Magatama do Susanoo, que é o Amaterasu, que é o Tsukuyomi e que é o Izanami. Então, enquanto o Jiraiya tem 1 ponto, o Itachi deve ter uns 4 pontos acima dele. Por isso, na minha opinião, o Itachi é o grande vencedor aqui, mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo, essa batalha é muito polêmica, rende muito debate. Quero que vocês comentem aqui embaixo a sua opinião, a sua análise, o seu roteiro da luta. E claro, comente aqui sugestões para os próximos vídeos, as próximas batalhas, vocês que mandam, eu obedeço. E é isso, mano, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo.